ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas algum deles foram ter com os fariseus e lhe disseram o que Jesus tinha feito. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar nessa noite, dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta. Aplauda ele mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma palavra abençoada, irmãos. Aleluia, que Deus Ele traz ao meu coração para compartilhar com a igreja. E a primeira coisa que a palavra de Deus fala é que ela é uma espada. E a espada ela é afiada dos dois lados. Ela corta primeiro para o altar. Aleluia. Estou aqui, louvando seja Deus, falando de Jesus, falando que Ele cura, falando que Ele sara, falando que Ele liberta. Porque eu creio na palavra dEle, por isso estou aqui. Eu creio no Deus que me chamou, e eu sei que você crê também, porque senão você não estaria aqui. Aleluia, talvez você estava em casa fazendo seus afazeres domésticos, talvez estava descansando, que amanhã começa os seus trabalhos, mas não, você escolheu estar na casa do Senhor, que é o lugar certo para adorar Ele. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata a história, irmãos, de um homem que era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus era amigo de Marta e Maria e de Lázaro. Aleluia, louvado seja Deus. Essa Maria foi aquela que quando chegou na casa de Simão, ela não tinha palavra para expressar a sua gratidão para com Jesus. Ela não tinha palavras para expressar, aleluia, o carinho que ela tinha para com o mestre. Louvado seja Deus, de algum momento ela não conseguia entrar sobre aquela casa, porque os homens ficavam do lado de dentro, as mulheres do lado de fora e as crianças também. Louvado seja Deus, mas numa oportunidade que ela teve, a Bíblia diz que ela se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus. Aleluia! E ali ela começou a chorar, ela não fala nada. Imagine comoveu-se o coração de Jesus, ela sem dar uma palavra, ali chorando, as suas lágrimas caindo sobre os seus pés, e de repente, aleluia, ela enxugava com os seus cabelos. E ali Simão, aleluia, ficou olhando aquela situação, aleluia, e perguntou ao mestre: mas por que isso? Ela falou: olha, Simão, aleluia, eu entrei na tua casa e você não me deste nem uma vasilha de água para lavar os pés, porém esta mulher lavou, aleluia, os meus pés com lágrima e enxugou com os seus cabelos. Louvado seja Deus, porque Jesus ele veio para quebrar a tradição da minha e na tua vida. Jesus ele veio para quebrar as maldições que o inferno lançara sobre a humanidade. Então Deus ele veio na pessoa do Senhor Jesus para quebrar todas essas maldições, para que você pudesse ser abençoado e receber a bênção completa. Aleluia. Mandaram-lhe por suas irmãos dizer que seu irmão estava enfermo. Porém ele voltou para a Judéia, irmãos, porque o milagre não acontece nem antes e nem depois, é no dia. Aleluia! O seu milagre vai acontecer no dia. Glória a O Deus! seu milagre ele tem hora, ele tem minuto, ele tem dia certo. Muitas vezes, aleluia, nós cremos que vai acontecer de uma maneira, mas o Senhor que programa para mim e para a tua vida, Ele programa totalmente diferente, porque Deus ele não se atrasa. Louvado seja Deus. E ali ele disse: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluia, Deus! Então as pessoas não conseguiam entender. E ali a multidão seguia porque queria ver o milagre. A multidão estava lá porque gostava de Maria. Eu creio que essas três pessoas citadas nesse texto são de grande importância, aleluia, para a sociedade naquela época. Era Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus. Aleluia. Ele tinha amigo também. Apesar dele ser Deus, ele tinha amigo. Jesus trabalhou até os seus 30 anos. Depois ele entregou a carpintaria do seu pai para os seus irmãos e disse: mamãe, naquele Caná da Galileia, eu vou cumprir o meu chamado. Aleluia. E saiu de casa. Ele começou o seu ministério fazendo milagres e maravilhas por onde passava. Aleluia. Aleluia, por Carbonita não é diferente. Jesus vai fazer o milagre nessa noite. Glória a Deus. Jesus ele cura, Jesus ele salva e Jesus ele liberta. Aleluia. Assim como ele me libertou,
aleluia, Ele me salvou, aleluia, estou eu lutando, esperando a volta do Senhor. Talvez Ele volte para mim hoje, amanhã, não sei, porque a minha irmã, Deus levou nessa noite passada, lá no Nordeste. O seu enterro está sendo agora, quando eu estava vindo para Carbonita. Então o Senhor, Ele marcou no relógio, aleluia, a vinda, aleluia, do Senhor Jesus para a vida dela. Chegou o momento dela. Talvez amanhã é o seu, é o meu, nós não sabemos, mas nós temos que estar preparado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho de Deus ele vai vir. Ele virá como relâmpago do ocidente para o oriente, nós não podemos prever. O Senhor virá como ladrão de noite. Então Glória nós a temos que Deus, nos Jesus. preparar. Essa preparação, aleluia, ela é assim como eu e você estamos fazendo nessa noite, buscando o Senhor, buscando a presença de Deus. Aleluias. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, João, ele narrando que era discípulo do Senhor Jesus, ele narrava e dizia que o Senhor amava, porque João, ele tinha intimidade com Jesus. Pedro era mais na dele, louvado seja Deus, era mais bruto, podemos dizer assim, mais ignorante. Mas a Bíblia diz que João era carinhoso, ele chegava até encostar o seu peito sobre, aleluia, o peito de Jesus, encostando a sua cabeça. A intimidade de João para com o Senhor. Então ele narrando, ele está dizendo que Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Então ele era amigos, ele era da família. E quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde estava. Então depois disso, disse aos seus discípulos: vamos para ver outra vez a Judéia. Ele foi para a Judéia. Ele deixou aquela cidade, aquela região, porque Jesus, para fazer o milagre, precisava de 4 dias. Mas pastor, por que é tudo isso? Porque Deus, ele precisava quebrar, aleluia, um ditado popular que existia naquela época, que o Espírito, quando morria, ele ficava ainda 3 dias rodando sobre em volta do corpo. Depois é que ele ia o seu destino. Jesus, ele precisava quebrar este milagre, porque se Jesus fizesse o milagre com 3 dias, as pessoas estavam normal esperando o defunto ressuscitar durante os 3 dias. Mas Deus, ele faz o poder, ele mostra o milagre, porque ele é Deus. Aleluia! Aleluias. Aleluias. Existe, irmãos, aleluia, uma ave em Israel chamada quebra-osso, é como se fosse um urubu, uma águia. Louvado seja Deus. As pessoas que são judeus, quando seus parentes, seus entes queridos morrem, eles pagam para que as pessoas levem o caixão. Eles não tocam no corpo, assim como eu e você. Nós queremos passar a mão, nós queremos ali estar perto, não, porque é impuro, diz a Bíblia que era pecado naquela época. Louvado seja Deus. Então eles pagavam para que as pessoas carregassem o caixão, carregassem o esquife, carregassem o corpo até, aleluia, a borda da montanha, do vale, como está escrito em Ezequiel capítulo 37, aleluia, que Jesus levou Ezequiel em espírito ao meio de um vale. Então eles levavam o corpo e colocavam ali sobre, aleluia, a borda do vale, e ali as pessoas que eram pagas iam embora. Ali ficaram aquelas pessoas que não tinham gente nem para chorar, que chamaram as carpideiras, elas eram pagas para chorar, e ali elas ficavam chorando durante 3 dias naquele lugar, e a família de longe esperando se aquele corpo ia ressuscitar. E passava-se um dia, não acontecia nada. Se passavam 2 dias, não acontecia nada. Se passava 3 dias, aleluia, não acontecia nada. E de repente o corpo começava a se deteriorar, aleluia, as aves começavam a querer comer o corpo, as aves noturnas começavam a querer comer aquele cadáver. E aí quando comia o cadáver, a família dizia: não tem mais jeito, vamos voltar para casa, porque isso aí o Senhor levou. É, Deus. Aleluia. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. A pessoa morre, com 24 horas tem que fazer, aleluia, o enterro. E algumas cidades maiores fazem autópsia para ver a causa da morte, e de repente tira todos os órgãos internos, fecha novamente, louvado seja Deus, e vai para o necrotério. Mas antigamente não era assim, as pessoas esperavam a pessoa ressuscitar, como diz antigamente, dava-se um passamento, a pessoa passava-se mal e apagava, o seu coração parava, mas mesmo assim ela continuava viva, e de repente ela voltava a viver de novo. Mas como Lázaro não voltou, Jesus precisou fazer um milagre sobrenatural. Aleluia, glória. Aleluia. Então essa ave chamada quebra-osso, ela quebrava os ossos das pessoas e comia a medula óssea. Uns chamam de tutano, mas
Eles comiam a medula óssea daquelas pessoas. Então não tinha mais jeito. Acabava-se a esperança daquelas pessoas do seu parente ressuscitar. Louvado seja Deus. Tudo que eu estou falando, irmãos, é baseado na Bíblia. Eu não estou inventando história para os irmãos. Eu não estou inventando história de carochinha, não. É baseado na palavra de Deus. Tudo que eu estou falando para vocês é Bíblia. Louvado seja Deus. E aí Jesus, ele foi para a Judeia. E disseram, pois, Rabi, mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna para lá. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nela não há luz. Assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha a convicção de Jesus, porque ele sabia que ele era 100% Deus, 100% homem. O seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Porque aquele que veio, aleluia, do céu, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, o homem, o ser humano tem 24 pares de cromossomos no nosso DNA, louvado seja Deus, e no de Jesus só tinha apenas 12, aleluia, porque ele só tinha os 12 de Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, não teve contato com o homem, não teve contato com o homem, então ele foi gerado pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, então ele disse, eu vou despertá-lo do sono, Aleluia, Deus. porque ele tinha certeza e a convicção que ele era Deus. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Imagina a luta, você pregando, passa 3 anos e meio, pregando para as mesmas pessoas, 12, ensinando a se comportar, ensinando a ganhar almas, ensinando, aleluia, a fazer milagre, e esses mesmos 12 questionando você dia e noite, sobre as suas ações, sobre os seus cuidados para com o povo, aleluia, e sempre os mesmos discípulos questionavam, mestre, Rabi, aleluias, mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam de falar do repouso do sono, como era de costume. A pessoa dava um mal súbito, morria, e ali, depois de 3 dias, ele ressuscitava. Lá na minha região, as pessoas foram enterradas vivas. Depois abre-se o corpo e o corpo está ao contrário. Já viram falar isso? Eu falo porque eu sou prova viva, já vi. Aleluia, as pessoas passavam mal, não tinha como fazer o exame, fazer a autópsia para saber a causa da morte. Muitas vezes a pessoa estava no coração quase sem bater, mas ainda batendo fraquinho, ela continuava viva e as pessoas passavam a ser 24 horas e enterravam. Aleluia, e na mesma forma eles esperavam que Lázaro estava vivo. Falou, Jesus está falando da sua morte. Aleluia, louvado seja Deus. Então, pois Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus foi quebrar outro paradigma, outra tradição, que não podia estar com os mortos, não podia tocar no caixão. Hoje, eu não sei, eu acredito que nessa cidade também deve ser assim. Pega a pessoa, vai para uma sala de velório e deixa lá velando. Antigamente se levava para casa do parente, levava, aleluia, as pessoas ali ficavam velando à noite. Fazia-se um café, fazia-se uma comida para os seus convidados que vinham de longe para aquele velório. Mas nas cidades grandes as pessoas levam para o cemitério, e ali de repente tem aquelas salas de velório, ficam velando até a hora do seu enterro. Mas aleluia, com Lázaro não foi diferente, morreu, eles já enterraram. Já mandaram, que está dizendo aqui, a caverna. Talvez nós olhamos e pensamos que é uma reta. Não, irmãos, existe até hoje esse lugar em Israel, Jerusalém, e é um buraco, e dentro desse buraco tem outra caverna, e vai descendo, ficava distante, como naquele lugar, naquela sorveteria, a distância que Jesus estava, e ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Aleluia! Oh, glória a Deus, Jesus. Obrigado. Sabe por quê, irmãos? Porque depois de 4 dias nosso corpo começa a esquentar. O lugar que você está é fechado, o nosso corpo começa a esquentar. E ele vai esquentando, aí chega um momento, a temperatura começa a se soltar a carne dos ossos. E com 15 dias o nosso cérebro ele vira água. 15 dias, demora-se 15 dias para nossa mente se acabar. O nosso entendimento se deteriorar. Louvado seja Deus, mas estava com 4 dias, Lázaro já estava em estado de putrefação, já estava cheirando mal.
Porque a carne não tem circulação de sangue, ela começa a apodrecer naturalmente. Aleluia, louvado seja Deus. É o sistema natural do ser humano. E os animais que Deus criou, passa-se os dias, passa o tempo da morte, começa a criar bicho, começa, louvado seja Deus, a pessoa se deteriorar. Mas Lázaro estava distante e ouviu a voz do mestre que disse: Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Porque você conhece a voz do mestre. Sabe por quê? Porque você conhece a voz do Senhor. E nós temos que ouvir nessa noite Jesus chamando: vem Marta, vem Maria, vem João, vem Pedro, vem Antônio, vem que Jesus vai estar chamando. Louvado seja Deus, vai cair assim, como na tenda. Ele chama você para você ser uma pessoa nova, é para você ser diferente, para você, aleluia, ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Nós temos que estar atento à voz do Senhor, porque Ele há de vir. O pastor já falou nessa Aleluia, noite. Jesus, obrigado. Nós temos que estar esperando Jesus voltar. Glória a Deus, aleluia. Como a pastora Maura falou, nós não podemos esperar Jesus no baile funk. Fala, Deus. Nós não podemos esperar Jesus dentro de um bar. Nós não podemos esperar Jesus onde nós iremos fazer as paixões carnais. Nós temos que esperar Jesus na casa dele. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, onde Jesus ele vai, aleluia, ouvir o nosso clamor, vai ouvir a nossa adoração. Louvado seja Deus. Por que é tão pouco, irmãos? Talvez você não teve nem oportunidade ainda de abrir a Bíblia no dia de hoje. Talvez você não teve nem oportunidade, louvado seja Deus, de falar com o mestre hoje. Então você tirou apenas 1h30, 1h40, 2 horas para adorar o Senhor. O Senhor nos dá 24 horas por dia e você está devolvendo para Ele apenas 2 horas, é tão pouco. Então adore a Ele sem perda de tempo. Aleluia! Comece a glorificar, comece a adorar, comece a exaltar, dizendo que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus, obrigado. E Betânia ficava longe, quase 15 estádios. Mais de 15 quilômetros. Para você ir de carro é rápido, mas ir a pé é difícil. Porque hoje tem estrada. Antigamente era veredas ou varedas, como queira falar. As estradas não tinha maquinário para abrir. As pessoas iam passando com os animais e ficava aberta. Então era distante. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Aleluia. Porque sabia, Jesus é amigo deles, nós vamos para lá para ver ele, procurar algo para incriminar. E as pessoas no dia de hoje é a mesma coisa, fica procurando algo em mim, algo em você para nos apontar, para nos acusar, viu, irmão? Aquele ali que é crente, aquele ali que é crente, apontando o dedo sobre a mim, sobre a tua vida. Aleluia, mas aquele que nos chamou, ele garante. A Aleluia. Bíblia diz, aleluia, que Jesus ele não tosqueneja. A Bíblia diz que Jesus ele não vacila. Tosquenejar é a mesma coisa de você piscar. Ele não pisca, ele não tem essa necessidade. Glória a Deus. Ele não precisa dormir. Jesus ele não cochila. Ele está 24 horas, aleluia, pronto para te abençoar. Ele está 24 horas na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, clamando e exaltando o nome santo dele. Ele está com você, aleluia, por amor de ti, é por amor. Ele te amou primeiro. A Bíblia diz que ele te amou primeiro desde a fundação do mundo. Aleluia, Deus. Aí às vezes eu falo, você tem Jesus tem 25 anos. Mas não, ele me aceitou primeiro. Glória a Deus. Ele me escolheu primeiro. Aleluia, talvez você na sua família foi o único que foi escolhido. Talvez você tenha que trabalhar mais para que as pessoas venham, aleluia, adorar Jesus através da sua vida. Aleluia. Porque existe, irmãos, aleluia, incredulidade. Os nossos pais, os nossos avós nos ensinaram outras coisas sobre religião, sobre cristianismo, sobre Jesus. E muitas vezes nós estamos, aleluia, indo contra a vontade dos nossos pais, dos nossos avós. Mas eu quero te dizer que não há outro caminho a não ser por Jesus. Não há outro intermediário. Talvez as pessoas estão buscando em outro lugar, mas é Jesus que salva, mas é Jesus que liberta. E as pessoas estão iludidas buscando em outros lugares, porque os seus avós ensinaram, porque os seus pais ensinaram, e não é por aí, porque a salvação é individual. A salvação é individual. Eu não consigo salvar o bispo não consegue me salvar. Eu não consigo salvar a pastora Maura não consegue salvar a pastora, não. A salvação é individual, então você tem que querer. Aleluia. Você tem que querer e buscar. Aleluia, é difícil, irmãos, não é fácil. O que Jesus passou. Está dizendo no texto que ele estava sendo perseguido, porque as pessoas queriam achar uma falha
na sua pregação para apedrejá-lo, matar ele com pedras, assim como fizeram com um dos seus discípulos. Ele foi apedrejado. Aleluia, mas mesmo na morte, a Bíblia diz que ele olhou para o céu, viu o céu aberto. Aleluia! Glória a Deus! Estevão, ele olhou para o céu e viu. Deus abriu o céu e falou: olha, filho, eu estou contigo. Agora dá só mais um pouquinho. E ali ele foi apedrejado e perdeu a sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, este herdará o reino dos céus. Aleluia, Deus! Aleluias! Mas disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Porque ela sabia que Jesus era o Cristo encarnado. Ela sabia que Jesus era o Salvador. Ela sabia que Jesus era o Messias. Era o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria tinha certeza, Marta tinha certeza, porque era amiga dele e conhecia a sua história. Jesus, com 7 anos de idade, ele pregava no templo. 7 anos, igual uma criança, ele pregava, vê o conhecimento dessa criança, ele pregava, aleluia, para os doutores da lei na sinagoga, os líderes da igreja, ele pregava. Com 7 anos de idade, a sua mãe foi embora, de repente ela sentiu a sua falta. Olha, José, meu filho não está com você? Ela falou: não, eu achei que ele estava contigo. Ele voltou, tiveram que voltar, e Jesus estava, aleluia, pregando no templo, e falou: mas meu filho, por que vocês fizeram isso? Mãe, onde é que eu estaria, senão na casa de meu pai? Oh, glória, Jesus, aleluia. Ele sabia do seu chamado, ele sabia do seu ministério. Louvado seja Deus, porque era necessário, irmãos, para ter salvação, para ter perdão de pecado, precisa ter derramamento de sangue. E antigamente as pessoas levavam um cordeiro e apresentavam no altar, e ali eles colocavam a mão sobre a cabeça daquele animal, e o pecado passava, aleluia, para aquele animal, e ele era queimado, aleluia, oferecido em holocausto para Deus, e o Senhor aceitava. Só que a humanidade começou a pecar de uma tal maneira que não ia existir animais, aleluia, para pagar todos os pecados da humanidade. E de repente Jesus, ele olhou com olhar de graça, olhar de misericórdia para mim e para você, e ele aceitou o sacrifício e veio, aleluia, entregou-se no altar, ele entregou-se naquela cruz para que você pudesse ter vida e vida completa. Aleluia, Pai. Glória a E Deus. disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, mas a ressurreição dos últimos dias, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então Marta, ela conhecia, ela era judia, ela conhecia a palavra, ela conhecia as escrituras, aleluias. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê nisto? Aleluia. Você no velório fazendo parábola, irmão. Jesus estava naquele velório, as pessoas estavam preocupadas porque o seu irmão estava morto. E ele falando: tu não crê no milagre? E muitas vezes nós estamos com milagre na nossa casa, nós estamos com milagre na nossa mão, e muitas vezes não aceitamos, Cristo. Nós queremos algo palpável, nós queremos pegar, nós queremos sentir o milagre, e muitas vezes Deus, ele quer colocar na minha, na tua mão, e nós não recebemos por incredulidade. É, Deus. Aleluias. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disso partiu e chamou em segredo sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Porque tinha muita gente. Jesus, ele chamou Marta e Maria e falou: vamos lá no túmulo, eu quero ver meu amigo, eu quero me despedir do meu amigo. Aleluias, porque tem uma grande multidão. Uns queriam ver Jesus morto, outros queriam ver Jesus crucificado, mas alguns queriam ver Jesus porque era amigo dele. Louvado seja Deus. E ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estavam no lugar onde Marta encontrara. Isso quer dizer que Marta foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Quando ouviu falar que ele vinha, ela saiu de casa desesperada e foi encontrar com ele, antes de chegar na aldeia. Louvado seja Deus. Vendo, pois, que os judeus estavam lá em casa consolando Marta e Maria, apressadamente se levantaram e saíram, segurando, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, no versículo 32, Marta
chegando aonde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Lázaro, ele ficou doente, irmãos. A Bíblia diz, aleluia, que a sogra de Pedro estava enferma, estava ardendo, queimando em febre. E ela não conseguia, aleluia, preparar algo, porque Pedro e Jesus, eles estavam andando, pescando, aleluia, sobre o mar. Louvado seja Deus. E de repente eles chegaram em casa e a mulher estava acamada. A Bíblia diz que Jesus tocou na mão dela, e de repente ela se levantou e foi preparar algo para servir o Senhor. Porque quando Jesus, ele chega na minha e na tua vida, a cura, a libertação, a milagre, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando com os judeus que havia com ela, moveu-se em espírito e perturbou-se e disse: Onde puseste? Disseram: Vem ver. Jesus chorou. Imagine a angústia para o Filho de Deus chorar. Aleluia, porque nem na cruz ele chorou, bispo. Nem na cruz ele chorou. E a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão ali, porque seu irmão, amigo, estava morto. E as suas amigas estavam ali em pranto, aleluia, chorando. Louvado seja Deus, aleluia, aleluias. Disseram, pois, os judeus, vendo com ele que o amava. Ali estava Anás, estava Caifás, estavam todos os líderes, os sacerdotes, procurando uma brecha para prender Jesus, porque eles queriam matá-lo. Eles queriam matá-lo porque sabia que Jesus, onde passava, as pessoas seguiam, e sabia que o seu ministério ia ser muito profundo aqui na terra. Eles estavam com medo de perder, aleluia, os seus lugares no templo, porque ele era o Messias, ele era o escolhido, ele que tem direito de governar sobre a face da terra. Porém eles falaram: vamos acabar com isso logo e vamos matar. Aleluia. Então eles estavam procurando algo para apontar Jesus. Louvado seja Deus. E de repente alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos ao cego, mas faz também com que esse não morresse? Ou seja, sabia que Jesus, ele deu, aleluia, visão a Bartimeu. Eles conheciam os feitos de Jesus, que Jesus curou aquele paralítico, aleluia. Jesus, ele curou aquele homem no tanque de Betesda, que há 38 anos estavam procurando uma cura. Então eles sabiam a história, eles estavam onde Jesus estava, eles estavam seguindo, onde Jesus ia, eles iam atrás, procurando algo para apontar, para poder acusar diante do Sinédrio. Louvado seja Deus. Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, e veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto. Então, para Jesus fazer o milagre na minha e na tua vida, nós precisamos remover a pedra. Para Jesus fazer algo na minha e na tua vida, nós precisamos dar um passo, assim como você veio nessa noite. Ah, mas Jesus pode ir na minha casa? Pode, mas várias vezes o teu milagre demora. Então você tem que tirar a pedra de impedimento, você tem que tirar o tropeço. Ah, mas eu não vou por isso, ah, mas eu não vou por aquilo. Você tem que tirar o impedimento e vir até Jesus, porque Ele vai até um encontro para te abençoar. A primeira coisa que Ele disse: Marta, tirai a pedra. Aleluia, porque senão o milagre não acontece. Se não tirar a pedra, o morto ele não consegue abrir. Se não tirar a pedra, o morto não consegue ouvir a voz do mestre. E muitas vezes nós estamos, aleluia, com os nossos ouvidos sem querer abrir para que o Senhor fale comigo e fale com você. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, trazendo eles para a igreja, porque logo cedo eles vão aprender a maneira de se comportar. Em vez de ir para a droga, em vez de ir para a prostituição, vai vir à casa de Deus adorar e exaltar o nome santo dele. Aleluia. Eu demorei 17 anos, irmãos, para vir. Eu queria ter vindo criança, igual essa mocinha que estava aí, porque a gente não dava muito trabalho para o Senhor. Olha, princesa, não dava muito trabalho. Então nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno como se comportar dentro da igreja, como se comportar, o que é que tem que fazer para adorar, o que é que tem que fazer para exaltar os glória a Deus, aleluia. Aleluias, aleluias. E disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então na mente de Marta não tinha como fazer o milagre, porque ele já estava em estado de decomposição, ou seja, ele já estava morto, o espírito já tinha ido embora, segundo a tradição.
Mas Jesus ele veio para quebrar essa tradição também e disse: não tenho dito que se quereres verás a glória de Deus, tirai pois a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou. Ele não Aleluia. precisava falar nada, porque ele era Deus, o Filho de Deus. Ele precisava dizer: Lázaro, sai. Mas não, ele orou ao Pai: graças te dou, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto. E lá na frente do versículo diz assim: para que os judeus vissem o que ele estava fazendo, que toda honra e toda glória é dele. Aleluia. Eu não posso